A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas. Nessa aula eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é sobre as regiões inferiores e o destino das nossas almas. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. A epígrafe desse texto na sua Bíblia está escrito assim: a parábola do rico e do Lázaro. Mas esse texto não é uma parábola. O que me prova isso? Nas parábolas não se usa nome próprio. Esse texto aqui vai citar o nome de Lázaro e o nome de Abraão. E nas parábolas também não se costuma usar lugares existentes. Então, esse texto aqui fala de alguns lugares que existem. Então, provavelmente isso aqui é um texto, é uma história real que Jesus citou para advertir os que lhe ouviam acerca das regiões inferiores. Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Risca esse versículo, ó. Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Risca esse seio de Abraão e esse foi levado pelos anjos. E o rico também morreu e foi sepultado. E no Hades marca essa palavra Hades. Essa palavra Hades é uma palavra grega que significa lugar dos mortos. E essa palavra no hebraico é Sheol. Então Hades e Sheol é uma coisa só. Estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Risca aí, atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os seus bens e Lázaro os seus males, e agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso está posto entre nós e vós um grande abismo. Risca essa palavra abismo. Escreve aí embaixo dessa palavra. Judas versículo 6. De modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os que quisessem passar de lá para cá. Para você entender isso aqui, você tem que entender primeiro uma coisa. O ser humano ele é composto de 3 elementos. Vamos dizer assim. Nós somos feitos de alma, corpo e espírito. Então o ser humano ele é um ser tricôtomo. Ele possui uma alma, um espírito e um corpo. Quais são os atributos da alma? O que é a alma? A alma é o nosso cônscio, a nossa psique. Quais são os atributos da alma? Desejo, vontade e intenção. Então tudo que é desejo, vontade e intenção parte da alma. Os sentimentos parte da alma. Quais são os atributos do espírito? Fé, amor e esperança. E os atributos do corpo são tato, olfato, paladar, audição e visão. Depois você vai ter também os instintos, mas isso é um outro assunto. Quando nós morremos, quando nós falecemos, o corpo, esses 3 elementos eles se separam. O corpo ele vai para a sepultura, o espírito volta para Deus e a alma segue o seu caminho. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala assim que o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra, o pó volta para a terra. E a alma segue o seu caminho. Então o corpo vai para a sepultura, o espírito voltou para Deus e a alma. A alma, antes de Cristo, a alma do salvo ia para um lugar. E depois de Cristo, essa alma vai para outro lugar. Eu vou te explicar para você.
existe um lugar chamado Hades. Hades não é inferno. O inferno não foi inaugurado. O inferno é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia cita. O inferno vai ser inaugurado pelo anticristo depois da grande tribulação. Então o inferno não é o Hades. Hades é uma coisa, o inferno é outra. Hades e Sheol é uma coisa só. A diferença é que uma palavra está no grego e a outra no hebraico. Então o que é o Hades? O Hades são as regiões inferiores, vamos colocar dessa maneira. Então lá no Hades você tem o seio de Abraão. O seio de Abraão está aqui, capítulo 16 de Lucas, versículo 22. O seio de Abraão. Você tem o lugar de tormento, e esses dois lugares é separado por um abismo. Versículo 26, um grande abismo está posto entre esses dois lugares. Esse abismo é a prisão dos anjos de Judas, versículo 6. É onde os anjos, lá na parábola, lá na história do Gadareno, lá naquele fato que aconteceu com o Gadareno, onde os demônios, os anjos caídos, falaram assim para Jesus: não nos mande para o abismo. Eles estavam se referindo a esse lugar onde ficam as prisões, aonde vai ser aberto no Apocalipse. Enfim, isso é uma outra história. Mas eu quero que você entenda isso, que tem o lugar de tormento, o seio de Abraão, e o abismo, onde estão as prisões e todos os demônios, todos os anjos caídos que deixaram o seu principado e que a igreja manda para lá estar nesse lugar. Então, antes da obra da cruz, antes da morte de Cristo, os que morriam crendo na promessa de Cristo, os que morriam em Deus, quando eles morriam, os anjos vinham buscar a sua alma e eles levavam a sua alma para o seio de Abraão. E os que morriam sem Deus, os ímpios, eles eram levados para o lugar de tormento. Essa história que Cristo citou nos deixa bem claro isso. Eu ouvi alguns pastores pregarem e falar assim que o inferno é um lugar vazio e escuro. É mentira. É mentira. Primeiro que inferno e Hades não é a mesma coisa. O inferno vai ser inaugurado ainda. E o Hades é o lugar dos mortos. Então você tinha um lugar de tormento para onde os ímpios, a alma dos ímpios era levada. E você vai ver algumas coisas interessantes. No versículo 23 fala assim, ele ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Aí você vai ver que no versículo 27 ele fala assim, então eu rogo-te, Pai, que me envie a minha casa, porque eu tenho alguns irmãos. Então você vê o que aqui? Primeira coisa que você vê, que a alma, depois da morte, ela tem consciência de tudo que aconteceu na vida. O rico tinha consciência que ele tinha irmãos, que ficou aqui na terra. O rico tinha consciência da tormenta que ele estava passando ali. A alma dele estava sendo atormentada em chamas. Versículo 25, final do versículo 25. E Lázaro estava no seio de Abraão sendo consolado. O que mudou depois da obra de Cristo na cruz? O que mudou? Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 10. Acompanha comigo. Por isso diz, quando ele ascendeu aos lugares altos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pois bem, o que significa ele ascendeu? O que significa ele ascendeu? Senão que ele também primeiro desceu às partes mais inferiores da terra? E aquele que desceu é o mesmo que também ascendeu acima de todos os céus a fim de cumprir todas as promessas. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, antes de morrer ele falou assim, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então o espírito voltou para Deus. O corpo de Cristo foi levado para a sepultura. E a alma dele, a alma de Cristo, fez o que está escrito aqui em Efésios. Desceu lá no Hades.
foi lá nas regiões inferiores. E ele pegou todos aqueles que estavam no seio de Abraão, esperando a promessa, tirou eles dali e levou para a Nova Jerusalém. Levou para o paraíso. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23 fala assim, ó: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, ou seja, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito justo aperfeiçoado, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, esse versículo aqui, ó, Efésios capítulo 8, versículo 10, fala assim, ó: e aquele que desceu, mesmo que também ascendeu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas. Então, esse versículo aqui está falando de quando a alma dele foi lá, e ele tirou todos do seio de Abraão e levou. Então hoje, quando as pessoas começaram a morrer depois da obra da cruz, o que acontece? Hoje, quando a pessoa morre em Cristo, os anjos guiam a alma dessa pessoa até a Nova Jerusalém. E quando a pessoa morre sem Cristo, a alma dessa pessoa é levada para o lugar de tormento. Então, lá nas regiões inferiores, lá no Hades, o seio de Abraão ficou vazio. Ninguém mais vai para o seio de Abraão, é um lugar vazio. Mas as prisões que estão no abismo e as almas dos que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que vão para o lugar de tormento, ainda estão lá. Esses lugares ainda são utilizados. Mas a alma de quem morre em Cristo, ela é guiada pelos anjos até os céus. Qual que é a grande diferença aqui? A diferença é que quando nós ressuscitarmos, quando acontecer o arrebatamento da igreja, essas almas que estão no céu, elas vão se juntar ao seu corpo. O corpo vai ressuscitar. Quando Paulo fala assim lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, quando ele fala assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ele está falando do corpo. Por quê? Porque esse corpo foi para a sepultura, foi para o pó, esse corpo dormiu, mas esse corpo vai ressuscitar e vai ser transformado no arrebatamento. E essa alma que está no paraíso, ela vai voltar a esse corpo. E essa pessoa que morreu salva, ela vai ter a sua alma no seu corpo transformado, vai participar das bodas do Cordeiro, vai passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão. Mas a alma do ímpio vai estar lá no lugar de tormento. A alma dos ímpios que morrerem na grande tribulação vai estar no lugar de tormento. A alma dos que morrerem na batalha de Gog e Magog depois do milênio vai ser levada para lá. Por quê? Porque elas só vão ressuscitar depois do milênio, depois da batalha de Gog e Magog, num julgamento chamado Juízo do Trono Branco. Apocalipse capítulo 20. Então a alma dos ímpios e de todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, ela vai ressuscitar. O corpo dessas pessoas vai ressuscitar, vai se juntar à sua alma. E aí, o corpo e a alma vai ser lançado no inferno. O inferno já vai ter sido inaugurado depois da grande tribulação, quando o anticristo vai ser lançado lá. Mas nesse julgamento, todos os ímpios, todos os que não têm o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou no inferno. Porque lago de fogo, enxofre e inferno é uma coisa só. Pensa bem. Nós focamos muito na nossa vida aqui. Nós focamos nos nossos bens materiais aqui. Mas a nossa alma, depois da nossa morte, ela tem um caminho a seguir. E qual caminho que você
Qual caminho que você quer que a sua alma siga? Só existe um caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo. Pensa nisso. Meu coração está queimando já há alguns dias para gravar essa aula, para poder te ensinar acerca disso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe essa aula. Muitas pessoas precisam saber disso. Muitas pessoas precisam aprender sobre isso. Então compartilhe essa aula. Nos ajude a cumprir esse chamado. Nos ajude a ensinar esse povo que está perecendo por falta da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Venha aprender junto conosco. Que Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.